Será que a educação clássica prepara para o Enem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da Zoe Christian School. E essa pergunta é a pergunta de milhões. Enquanto diretor aqui da escola, eu sei que muitos pais se perguntam isso, e não apenas aqui na escola clássica, mas é um assunto que muitos pais olham uma educação, mas quando o filho começa a chegar perto ali do ano universitário, da fase universitária, essa assombração do tal chamado Enem começa a passar pela mente de todos os pais e principalmente dos alunos, né? Então talvez você esteja assistindo esse canal, tenha filho pequeno, ou ainda nem tenha filho, ou tenha filho chegando perto dessa fase, mas é um fato que é uma pergunta que chega e todo mundo acaba se fazendo de alguma maneira, né? Como é que meu filho vai se preparar para isso? Bem, a primeira coisa que eu queria te falar é que eu tenho percebido algo interessante, é que eu percebo uma mudança iminente. Uma mudança que já está acontecendo. A maioria das famílias que eu converso, né, sobretudo nesse perfil de famílias cristãs, que se preocupam com a boa educação dos seus filhos, não apenas no aspecto moral, mas também no aspecto pedagógico, elas definitivamente já não querem mais, já não sonham mais com a educação pública universitária para os seus filhos aqui no Brasil. Constantemente eu escuto de pais e mães dizendo: eu não quero que meu filho vá para a Universidade Federal. Não apenas por uma questão ideológica, também por isso, mas pela própria defasagem de qualidade dessas faculdades. Infelizmente, a gente sabe que essas faculdades têm, em muitos contextos, não quero generalizar, você pode estar tendo a oportunidade de fazer uma excelente faculdade pública, mas em muitos contextos a gente está percebendo uma defasagem, uma queda na qualidade das universidades, e muitas vezes essa queda provém também dessa militância ideológica que cada vez mais é maior. Eu tive a oportunidade de estudar na faculdade pública, sou grato a Deus por isso, mas reconheço também que foi muito aquém daquilo que eu gostaria, do que eu esperaria na qualidade do curso. Cursei Direito aqui no Recife, uma faculdade pública, na verdade uma das mais antigas do Brasil, e me decepcionei pelas expectativas que eu tinha, imaginando daquilo que uma faculdade pública deveria oferecer. E justamente por isso pais não carregam nem muitas vezes essa preocupação e essa ansiedade, porque estão tendo outros planos para os seus filhos, e talvez seja o seu caso. Mas de toda forma eu tenho uma boa notícia para você, porque independentemente do que seja a sua preocupação, se você tem interesse, não tem, se o seu interesse é mínimo, bem, o fato é que a educação cristã clássica, ela prepara os nossos filhos para tudo que eles tiverem pela frente, inclusive para o Enem. E aí você me pergunta, com base em que, né, eu posso afirmar isso? Pois bem, eu vou usar um exemplo aqui para começar. Né? Nos Estados Unidos, onde o movimento da educação clássica tem acelerado e na verdade, já avançou muito nos últimos anos, eles têm percebido de uma maneira clara, não apenas pelos alunos formados nas últimas décadas, pelas escolas clássicas ou pelos pais homeschoolers que utilizam a educação cristã clássica, que realmente é inegável, é visível a diferença de resultados dos alunos que foram formados na educação clássica daqueles que foram formados por outro tipo de educação. O desenvolvimento intelectual, a capacidade cognitiva, a capacidade argumentativa, a capacidade de escrita, de interpretação, é algo realmente claro diante dos resultados. E isso, inclusive, tem se refletido nos exames nacionais que eles têm lá. Em outras palavras, no Enem dos Estados Unidos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O SAT, traduzindo aqui o SAT para o Brasil, que é um tipo de exame para admissão em universidades públicas, tem revelado que, no dado refletido do ano de 2017, dentre várias high schools, escolas de ensino médio, que foram classificadas em 4 grandes grupos: escolas que estão vinculadas à Associação de Escolas Clássicas, escolas independentes, escolas religiosas e escolas públicas. 4 classificações. A primeira, bem classificada, a melhor classificada nesses exames, foram justamente as escolas cristãs clássicas, aquelas vinculadas à ACCS. Por exemplo, enquanto o resultado das escolas clássicas foi o número de 642 para a escrita e a leitura, o reading e o writing, as outras escolas ficaram numa média de 570 e inclusive as escolas públicas foram para uma média de 527, um número muito discrepante de resultado. Isso não ficou apenas em linguagens, em matemática também foi uma discrepância considerável, e esse é um dos exemplos recentes, um artigo que a gente vai compartilhar também no link da descrição, mostra
o quanto de fato a performance das escolas clássicas tem se revelado melhor não apenas naquilo que se percebe na formação dos alunos, mas sobretudo nos próprios exames nacionais dos Estados Unidos. E eu queria ir para muito além dos exames, porque assim, para falar a verdade, a educação cristã clássica tem muita dificuldade com exames padronizados. A gente entende que na educação clássica o aluno ele não pode ser ensinado a aprender apenas para ser testado. O aprendizado ele não é um fim para que se faça uma prova. O aprendizado é um estilo de vida. Ele vive para aprender e ele aprende para a glória de Deus. E assim ele manifesta a glória de Deus na sociedade, porque o aprendizado é algo que vem do próprio Senhor. Então, o que eu queria, na verdade, provocar você enquanto pai e mãe aqui, eu não poderia deixar de falar isso, ou enquanto alguém que é interessado na educação, um professor, é a gente parar para refletir quais são os nossos paradigmas de educação. Para que a gente tem educado? Eu sei que o Enem é uma coisa que mexe com todo mundo, e é até um meio de segurança para muitos pais ou alunos poderem pensar, eu fui aprovado, eu tive uma boa nota no Enem. Mas para pensar, para analisar aquele exame que eu tive a oportunidade de fazer. Eu ingressei na universidade ainda na época que havia a segunda fase das federais, mas que já éramos submetidos ao Enem. Mas para pensar, de fato, você que foi um aluno, você que está se preparando, você que tem um filho que um dia vai se preparar, será que de fato o nosso objetivo é investir em toda uma educação que dura por volta de 15 anos da vida de uma pessoa, onde o foco, onde a dedicação, onde a ênfase desse processo educativo é o Enem? Será que isso faz sentido? Será que isso é razoável? Se a gente para pensar um pouquinho, a gente percebe que a resposta para isso é não. Principalmente se você é um pai cristão que se preocupa com o coração, com a alma do seu filho, você percebe que existe algo muito maior em jogo. E essa alma ela é eterna, e essa alma precisa ser cuidada, essa alma precisa ser amparada, ela precisa ser orientada. E isso perpassa, por óbvio, também uma educação pedagógica de excelência. Não tem como a gente dissociar a formação moral da formação intelectual. E eu posso dizer que se você é um pai ou se você trabalha numa instituição que ela visa preparar alunos para o Enem, a gente está se deparando nesses contextos com um tipo de educação completamente pervertida, destruída, um tipo de educação completamente distinta daquilo para o qual Deus preparou os seres humanos, que é uma educação que, em primeiro lugar e antes de mais nada, visa formar pessoas à imagem de Cristo. E antes que você me diga, mas isso não é suficiente. Isso é suficiente. E é tão suficiente porque quando pessoas são verdadeiramente preparadas para serem a imagem de Cristo, isso afeta o intelecto também. Porque a palavra de Deus diz que nele, em Cristo, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando eles aprendem numa educação, numa escola, onde verdadeiramente um currículo cristão é moldado, e existe uma riqueza intelectual que provém de uma história de educação, como no caso de uma escola cristã clássica, onde eles têm acesso às grandes obras de literatura, onde eles são sujeitos a um processo de ensino-aprendizagem que respeita as verdadeiras etapas do aluno, e não inverte o processo educativo, onde colocam a criança como um rei e colocam o adolescente ali sujeito apenas a seguir gabaritos pré-definidos. Quando a gente realmente vai para um tipo de educação que vê um processo avançando pouco a pouco na liberdade e o aluno vai ganhando gradativamente autonomia para aprender à medida que ele ganha fundamento, aí de fato a gente tem uma educação rica em todos os aspectos. No aspecto intelectual, no aspecto espiritual, no aspecto moral. Portanto, esse vídeo começou falando sobre educação clássica e Enem, mas o que eu queria terminar dizendo e perguntando é se realmente você está caminhando na direção certa na educação do seu filho. Porque se você entrou nesse vídeo preocupado com o Enem, eu queria que você saísse dele preocupado com a alma do seu filho, sabendo que existe uma educação que se preocupa em primeiro lugar com a alma, mas no segundo momento ela vai dar conta de todo o resto, porque ela prioriza o reino de Deus. Priorizando o reino de Deus, todas as demais coisas, elas são supridas. Deus te abençoe, te fortaleça e te capacite. Seja você um pai, uma mãe, um educador, ou simplesmente um interessado no mundo da educação. Vamos em frente buscando proporcionar educação de qualidade para as próximas gerações, para os nossos filhos e para esse mundo. Que Deus te abençoe.